Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, o talk show dos melhores profissionais de RI do Brasil. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e atual COO, e é um prazer enorme estar aqui. O IR Talks nasceu com um propósito muito claro: ir além dos números, além do release das apresentações e conhecer quem está por trás das grandes decisões e das narrativas das companhias abertas. Aqui a gente fala sobre carreiras, desafios e bastidores e principalmente sobre o papel cada vez mais relevante do profissional de RI para levar a informação clara para o mercado. Afinal, relações com investidores não é uma área só técnica, ela exige muito da comunicação. Hoje recebo a Flávia Carvalho, da Vivial. Muito obrigado, Flávia, pela sua presença aqui hoje conosco. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Eu falo que desde que começamos no RI, quando tudo era mato e a gente subia documento no IAN, a MZ já era uma parceira lá dessa época. Então é um prazer estar aqui hoje. Flávia, que é diretora de RI, M&A, financeiro. Flávia, como foi para chegar até aqui com todas essas atribuições, Flávia? Eu comecei a carreira dentro de planejamento estratégico, né? Depois que eu me formei. Antes disso eu passei por RH, não tenho uma carreira muito linear, porque eu sou formada em comunicação, mas fiz a trajetória por finança durante os mais de 20 anos depois de formada. Então comecei com planejamento estratégico, depois eu fui para o RI, e do RI eu fui agregando outras áreas. Então eu já fui RI Risco, eu já fui RI Sustentabilidade, eu já fiz RI Assessoria de Imprensa, hoje eu tenho RI M&A e Finanças, né? Então acho que fui, graças ao RI, que também dá uma visão muito grande, faz com que a gente tenha muito contato com as outras áreas, obriga a gente a ter habilidades de várias áreas diferentes, de vários segmentos, de vários setores. A gente precisa ter contabilidade, a gente precisa ter finanças, a gente precisa ter o olhar de estratégia, a gente precisa olhar o mercado, a gente precisa olhar para dentro de casa, e isso foi possibilitando que eu acumulasse outras funções junto com o RI. Flávia, a gente estava conversando, como foi ali no comecinho da sua carreira, você fez comunicação. Você fez com que objetivo? Para chegar aonde em fazer comunicação? Eu vim do interior de São Paulo e estava ali no mundo restrito, e eu achava que eu ia fazer comunicação, que eu ia fazer festas, que eu ia trabalhar com eventos. Então você queria eventos, você queria uma outra questão. Eu queria um mundo divertido, mal sabia eu que eu ia ficar madrugadas trabalhando, e não era com eventos, né? Eram com números e com divulgações e ofertas. E daí, quando eu comecei a carreira profissional, eu dentro da faculdade, eu tinha bolsa de pesquisa, eu achava até que eu pudesse ir para alguma coisa mais acadêmica, mas quando eu comecei a trabalhar, eu entrei dentro de comunicação, tinha algumas áreas que eu auxiliava com treinamento, e eu acabei sendo convidada para ir para o planejamento estratégico, né? Daí, no planejamento estratégico, acho que eu aprendi tudo no Google. Na época, se fosse hoje muito mais fácil, né, com as IAs teriam me dado aulas mais claras. Eu lembro de ir para casa de ônibus, eu imprimia assim o Google, estudando o que eram os conceitos de finanças, né, porque eu não tinha tido essa base na faculdade. Mas foi uma migração muito forte, comunicação e planejamento estratégico? Foi uma migração forte, mas eu tive bons professores também. Além do Google, era benefício de ser estagiária, ter entrado bem nova na companhia. Eu sentava do lado das pessoas e podia perguntar o que eu quisesse. Falava, não, mas o que é isso? Não, mas eu não entendi. Como é que calcula? Como é que faz? Então, acho que teve bastante dedicação minha de estudar, de querer aprender, de ver como que era feito, mas também teve muita paciência dos colegas que estavam nas áreas, de também ir me ensinando um pouco desse mundo que era muito diferente. Entrou ali em planejamento, foi aprendendo, conversando. E como foi chegar no RI? O RI, na época, o CEO, ele era também o DRI, e ele me convidou, e eu lembro bem da fala dele, que ele falava assim, você não quer vir para o RI, você já tem uma boa visão de dentro da companhia, né? Você entrou aqui como estagiária, conhece todo mundo, acho que o fluxo de levantar informações vai ser mais fácil, e eu tenho muito engenheiro na área. Eu preciso de pessoas que se comuniquem bem, que escrevam bem, que eu acho que está faltando isso hoje no nosso RI. Então, daí partiu o convite para eu ir para relações com investidores.
E daí eu falei que depois que eu fui pro RI, eu acabei ficando encantada com a área, né? Eu estava começando a carreira, você fala, gente, que área que te possibilita conhecer toda a organização, conversar com todas as pessoas internas e você ainda ver um pouco do mercado, você conversar com pessoas que são super inteligentes, que são provocativas, que fazem perguntas que você não sabe, que te obrigam a pensar, que te obrigam a estudar. E desde então eu fui ficando no RI. Já tentei sair algumas vezes, tá? Já saí, mas cá estou eu, assim, não consegui ficar muito tempo longe, não. E como conciliar toda a sua vida pessoal, maternidade, com a vida profissional, Flávia? Isso é um desafio, né? Eu falo que quando eu quis sair do RI, porque eu estava com minha primeira filha pequena, eu falava, não quero mais viajar, como é que vai ser caos, conferências, eu tendo que viajar com o nenenzinho em casa. Então, nessa época, eu pensei bastante em sair inclusive, do RI. Falei, eu não me importo não era nem a rotina de muitas horas, de madrugada, de oferta, que a gente sempre sabe que dependendo do período e do projeto tem, mas me pegava um pouco a questão das viagens. Acho que pós-pandemia, ali o mundo ficou mais online, né, mais virtual, eu senti que dava para voltar. Nesse momento, eu tive convite para fazer o IPO da Vivio, que é onde eu estou hoje. Eu já tinha, e eu falava que todo mundo falava, tem uma vaga ótima de RI, eu falava, eu não quero RI. Não, mas tem uma vaga de RI, eu não quero RI. Mas quando me ligaram para essa vaga, além de eu ter ficado encantada com a empresa, ter ficado encantada com o CEO que me fez a proposta, tudo isso, eu ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha que eu não tinha dado check no IPO. Já tinha feito oferta, já tinha feito muita coisa dentro do RI, mas o IPO em si, eu já tinha batido em algumas traves, mas eu não tinha realizado. Então, acho que tinha esse desafio para eu poder falar, fiz do RI de A a Z e agora posso falar que eu estou super completa aqui. E daí eu fui e eu estava grávida da minha segunda filha, então eu fiz oferta grávida, eu fui lá tocar o sino da B3 com barrigão, então o IPO nasceu 15 dias antes da minha filha, e desde então, acho que assim, todas as famílias, mães em especiais, que a gente sabe que a sobrecarga ainda é maior, a gente vai equilibrando pratos, né? A gente vai colocando prioridades. Eu acho que depois que você tem família, eu, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu virei uma pessoa muito mais focada, muito mais produtiva. Antigamente eu podia trabalhar até 8, 9, 10 horas, porque estava ali no meu horário, não tinha uma criança me esperando em casa. Hoje eu tento me organizar para eu estar em casa, para eu conseguir dar jantar para as meninas, para a gente tomar banho, para eu colocar para dormir, para a gente ler histórias. Depois, se precisar estender o brinco, que é o terceiro turno, eu já fiz ali as minhas funções de mãe. Mas acho que a vida nossa é estar sempre equilibrando e priorizando e colocando limites também para a gente conseguir ser boa profissional e ser boa mãe, boa esposa, né? Boa na família, ter tempo de fazer também o que a gente gosta fora do ambiente de trabalho. E Flávia, o que te atraiu nesse universo de RI? Você sabe que quando eu fui para o RI, eu estava muito no começo da carreira, né? Então, assim, eu tinha 2 anos entre estágio e planejamento estratégico e tinha um glamour do RI, né? Mal sabe a gente que esse glamour do RI é você viajar a noite inteira, chegar, entrar numa sala, num hotel, ficar trancado numa salinha, entra e sai pessoas e existe glamour nenhum, né? Não é que tem viagens, que tem muita coisa. Mas eu achava que tinha um certo glamour, eu achava interessante. Estava num boom, quando eu comecei na área, estava começando aquele boom de mercado de capitais de 2007, 2008, tinha muita oferta, então falava-se muito em mercado de equities, falava muito de entrada de capital estrangeiro, das empresas que estavam abrindo capital. Então eu achei que todo aquele movimento de crescimento, tudo seria um lugar bacana para começar a carreira, né? E depois eu acho que eu fui ficando no RI, porque o RI ele é muito plural, né? Então ele exige que a gente saiba muito de finanças, que a gente saiba muito de contabilidade, que a gente saiba de estratégia, que você goste de se comunicar. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, vocês vão ver, eu falo muito. Então, assim, acho que por ele ter várias facetas, né, assim, eu fui ficando e tô aqui até hoje. E quando você viu que o RI era muito mais estratégico do que só esse
aparente a glamour que tinha, Flávia? O primeiro dia que você senta na cadeira, que você entende o que faz, o que não faz, você vê que de glamour tem muito pouco e tem uma parte estratégica importante e relevante, né? Acho que a gente tem que lembrar também, né, que independente do que é estratégia, é uma função que ela precisa existir, é regulatório, né? Então, assim, a gente tem reguladores que demandam uma série de questões que é importante você atender independente de qualquer coisa. Independente se a empresa quer dar foco para o mercado de capitais, não quer, você vai precisar ter alguém que faça ali o regulatório, né? Então, assim, já parte do pressuposto que é necessário. E uma vez que é necessário, cabe a nós, profissionais, cabe ao mercado, cabe fazer uma cultura geral das organizações e mostrar o quão importante é e como isso pode ser estratégico e benéfico para as organizações se você fizer um trabalho bem feito, né? Eu acho bacana assim, o que tem acontecido no mercado de RI no geral, talvez porque o mercado de novas ofertas até tenha dado uma enfraquecida, mas a gente tem visto cada vez mais o profissional de RI entrando em outras áreas, né? Eu sou um exemplo disso, mas tem muitos. Então hoje a gente vê muito RI acumulando estratégia, que faz todo sentido, né? Porque o RI sempre pegou muito as coisas de dentro da companhia, e que eu acho que talvez faltasse, ou a gente se dedicou menos, é como que a gente faz essa volta das informações. Uma vez que a gente acompanha mercado, uma vez que a gente fala com muita gente que acompanha mercado, que a gente fala com muita gente que é inteligente, com muita gente que é palpiteiro, né? A gente fala com gente que acha que entende mais do nosso negócio do que a gente, mas daí você acompanha mercado local, mercado fora, exemplo de empresas que fazem o que você faz em outros lugares do mundo. Como que a gente pega todas essas informações que são já do nosso dia a dia e a gente usa isso em benefício da companhia, né? Como que a gente retroalimenta management e a organização para pegar o que tem de melhor fora ali do nosso ambiente, né? Então esse movimento da gente ver os RIs cada vez mais sendo donos da cadeira de estratégia, cuidando de outras áreas na organização, eu acho que ele é super benéfico. E além desse movimento de mudança que você viu, o acúmulo ali de algumas outras funções, quais outras mudanças significativas você viu ao longo dessa sua carreira, e especificamente dentro do RI? Acho que tem uma mudança de mercado importante, né? De momentos de Brasil. Então, de novo, eu entrei numa época que estava no boom de equities, então as empresas estavam acessando o mercado com mais frequência, né? Então, fazendo ofertas, fazendo IPO, fazendo follow-on. Na época a gente também fazia dívida via instrução CVM 400, que era também praticamente uma oferta de equity, então era um momento de bastante injeção de capital. E a gente viveu outros momentos, inclusive um que a gente está passando agora, fazia 5 anos que não tinha nenhuma oferta na Bolsa, né? A nossa da Vivo foi a penúltima, né, do IPO. Você teve alguns outros follow-ons, algumas coisas de empresas mais estratégicas. E nisso, com mudança de mercado, de capital, onde que está o foco, de investimentos estrangeiros, as empresas também tiveram que mudar como que elas se financiam, né? Então teve um movimento de bastante M&A, teve bastante busca por mercado de renda fixa, né? E daí, como RI também, a gente foi acompanhando esse movimento. Então hoje a gente olha que o RI é uma extensão de tesouraria, porque quem fala normalmente com os debenturistas, com credores, com crédito de banco, é muitas vezes o profissional de RI. Então, acho que a gente foi acompanhando essas tendências de uma época é só equity, uma época muda aqui um pouquinho mais para dívida, tem algum contexto de M&A que você vai precisar fazer apresentação institucional, que você precisa encantar o vendedor, às vezes, para ser a empresa escolhida. Eu acho que o profissional foi acompanhando essas mudanças de mercado, de macro mesmo, principalmente aqui no Brasil. E ali no seu dia a dia, hoje como diretora de RI, financeiro e M&A, se a gente for olhar um pouco das suas atribuições, qual a porcentagem de tempo que você fica em cada uma das áreas? Consegue separar um pouco? Como que é o seu dinamismo sobre isso? É aquela famosa resposta, depende. Depende do momento, né? Acho que o RI em si, ele demanda bastante no primeiro semestre,
né? Por causa do regulatório, você tem a divulgação do ano, que ela acontece muito próxima da divulgação do primeiro trimestre, daí você tem formulário de referência que você tem que entregar, então acaba tendo uma tensão aqui. Mas também o RI, ele varia bastante do que você tem de demanda de mercado, né? Então, assim, o tanto de tempo que eu dedico também depende do tanto que eu sou acessada pelos seus sites, pelos investidores, pela base, por acionistas, né? A tesouraria, ela tem um trabalho diário ali que demanda bastante minha atenção, que é a gestão de caixa, o que a gente está fazendo no dia a dia, e ela também tem uma parte que é mais cíclica, se você estiver emitindo dívida, se você estiver reestruturando, se você estiver de alguma maneira negociando com os credores, né? E o M&A, ele tem picos se você estiver fazendo operação naquele momento. Depois, o acompanhamento dele, ele demanda bem menos. Tá? Então, nós somos uma empresa que fez muito M&A. Então, quando você está assinando o M&A, você tem uma dedicação muito grande. Depois é quase que um acompanhamento, a gente tem ainda relacionamento com o vendedor, a gente tem parcela retida, tem que acompanhar a contingência, mas é menos demandante, tá? Eu recentemente também assumi a área de sustentabilidade, né? E que agora com o chapéu acho que faz todo sentido estar dentro do RI. A gente está fechando o relatório de sustentabilidade, a gente tem as informações inteiras do formulário de referência que a gente consegue cruzar com o relatório de sustentabilidade, você garantir que tudo está alinhado, né? Que todas as mensagens são as mesmas, o que é foco. Aqui também fica comigo assessoria de imprensa, né? Também? Então, também, e que também faz sentido estar com RI, porque a mensagem que a gente passa para o mercado tem que ser uma só. Então é super importante, quando a gente tem um relacionamento com o jornalista, ser exatamente a mesma mensagem que você passou para o mercado financeiro. Obviamente a gente adequa a linguagem, tem níveis de conhecimento diferentes, mas a companhia é uma e como você narra a história é uma só. E o que você pode falar é uma coisa só, você não pode falar mais ou menos Exato, só porque... de novo, a gente tem um regulador, a gente Isso. tem regras, você não pode falar mais ou menos com um público ou com outro. E agora a gente está estruturando aqui para a gente assumir também a área de estratégia. Né? De novo, Flávia, já perdi as contas aqui de quantas áreas são, Flávia. Tesouraria, financeiro, estratégia, o M&A, sustentabilidade... Isso, assessoria de imprensa que fica com a gente. 6 áreas, Flávia. Faz parte, de novo, o profissional de relações com investidores, ele tem que ser um profissional plural. Olhando ali, se a gente for colocar em aspectos o RI especificamente, existe algum relatório que você, como diretora, gosta de acompanhar, seja semanal, seja diário, mensal, enfim, alguma coisa nesse sentido? Eu acompanho os relatórios que são de RI, então, por exemplo, acompanho base acionária absolutamente todo dia, eu acompanho desempenho de peers todo dia, bolsa, notícias, né? Então, acho que esses faz parte da rotina, além dos relatórios de mercado, de sell-sides, de relatórios de outras companhias, divulgações de resultado de outras companhias, e eu também acompanho os relatórios internos, né? Então acompanho como é que está a venda diária da companhia, né? Como é que está o mercado no geral, relatórios que tem falando sobre o setor que a gente atua, então acho que tem um estudo ali diário que a gente vai acompanhando, que são úteis ali para a rotina mesmo. E dentro do RI, como que está a questão da estruturação do time? Hoje, acho que isso daqui depende bastante da companhia, né? O que, de novo, o tamanho o que é a liquidez, o que é tamanho de free float, o que é demanda, quem são os profissionais. Hoje, aqui dentro do time de RI, tem uma gerente que trabalha comigo, que é a Alana, e tem uma analista, que é a Thaís. Tá? Então, a gente... épocas fica bem mais apertado e épocas a gente consegue colocar as coisas mais em dia. Muito legal, para conseguir ter esse dinamismo, né? Exatamente. Vamos pensar aqui um pouquinho da época de divulgação de resultado. Flávia, qual que tem sido a sua preparação, principalmente ali para o momento do call, ao vivo, o que você tem se preparado? O que eu acho também interessante ali do profissional de RI é que quanto mais tempo o profissional fica na empresa, melhor ele fica. Porque a gente fica mais craque com os assuntos, né? A gente fica mais por dentro da organização, a gente conhece mais o mercado, tirando o regulatório que
que cabe a todas as companhias, tem várias particularidades que são do setor e da própria empresa, né? Então, na divulgação de resultado, eu já acompanho os resultados mensalmente, né? Então, a gente tem fóruns mensais para debater o resultado, né? Como é que está indo cada um dos segmentos, o que aconteceu. Então, quando chega o fechamento do trimestre, a gente já tem uma boa visão exatamente do resultado, do comparável, do que a gente vai precisar explicar, não tem surpresa, não tem novidade, né? Porque justamente a gente vai fazendo esse acompanhamento. Também as áreas já estão mais treinadas e organizadas com o tipo de informação que a gente precisa e do que demanda. E daí a gente prepara o material e a gente faz alinhamentos prévios com o CFO e depois a gente faz um com o CEO e CFO. Né, para passar por todo o material, falar quais são os pontos que valem a pena destacar, o que pode vir de perguntas que são mais cabeludas ou alguma coisa que é negativo, o que não deu certo, né? Porque a gente está sempre enfatizando o que foi bom, o que é o lado positivo, mas é importante a gente falar, olha, aqui esse indicador não foi o melhor, pode vir alguma pergunta nesse sentido para a gente preparar. Preparamos um material extenso de Q&A, né, do tipo... Tem backup de coisas que a gente precisa ter, mas que a gente não coloca, mas que ajudam a explicação. E a gente tem essa reunião de alinhamento antes da gente ir para o call de resultados. Muito bom. Algum elemento que durante essa preparação para você é primordial? Eu acho que essa reunião de alinhamento ela é primordial, mas ela é, de novo, reflexo do que vem acontecendo na companhia, né? Então, quando chega ali no resultado, não tem surpresa. É importante a gente falar assim, olha, aqui é um ponto que vale destacar. Por que a gente precisa destacar isso? Olha, trimestre passado, a gente teve muitas perguntas sobre esse tema. Então, a gente já sabe de onde que vão vir as perguntas, porque às vezes acontece alguma coisa que para a gente nem é relevante e a gente vê que o mercado perguntou muito, demandou sobre um tema específico, então talvez não tenha ficado tão claro no material, ou talvez tenha chamado atenção de alguma maneira, então a gente faz um recap de tudo que a gente foi questionado dos últimos números, tá? Para ver se a gente está conseguindo endereçar bem nos materiais e como que a gente melhora os materiais, até porque a gente como RI, a gente está sempre disponível, a gente quer que as pessoas nos acessem, mas a gente quer que os materiais eles sejam autoexplicativos. Né? Acho que se a gente faz um bom material de divulgação, a gente tem um bom release, boa parte das dúvidas que os investidores, que o mercado no geral possam ter, está lá escrito no material. Né? E falando em um bom material, bem construído, e juntar com um pouco da parte de PR que você mencionou, o profissional de RI é esse grande protagonista que constrói essa narrativa financeira junto com o C-Level enfim, e todo ali o corpo diretivo da companhia. Hoje, quando a gente pensa nessa construção de narrativa e a mensagem que está sendo levada para o mercado, quais pilares, quais pontos você acha que é fundamental para ter isso muito claro, embasado para levar para o mercado? Eu acho que o que é importante nós sermos coerentes, tá? Então, assim, a estratégia narrativa, ela é reflexo do que acontece na companhia, né? Então, a companhia precisa ter clareza de qual é a sua missão, de qual é a estratégia, o que ela está buscando. Né? Uma vez que a companhia tem isso muito claro dentro de casa, fica mais fácil a gente contar isso para o mercado. Né? E o que a gente tem que lembrar é que para a gente às vezes é óbvio, a gente está vivendo aquilo quase que 24 horas, né? A gente está pensando ali dentro, e isso não é óbvio para todo mundo. Tem gente que nunca viu. Quando eu fui convidada para vir para a Vive, eu nunca tinha escutado falar sobre a empresa. Uma empresa que fatura 12, 13 bi e que muita gente nunca ouviu falar. É um segmento diferente, é um segmento de distribuição, diferente de você vender bens de consumo, que você vai lá e as pessoas te conhecem, né? Então sabem o que você faz. Então eu acho que essa construção, primeiro tem que ser reflexo do que a gente faz dentro de casa. De novo, a gente tem que partir do princípio que é um mundo novo para muitas das pessoas que estão acompanhando a companhia, né? E eu acho que a gente precisa ser coerente e a gente precisa saber comunicar as mudanças, porque durante a trajetória da companhia também existe mudanças de ambições, existe mudanças de estratégia, existe o que era bom não necessariamente é bom, por causa da companhia, por causa do setor, por causa do macro.
e acho que a gente precisa ser habilidoso em comunicar essas mudanças no tempo certo e da maneira correta. Flávia, aproveitando o gancho dessa sua resposta, como que então você acha que constrói essa confiança entre companhia, empresa e mercado? Eu acho que ser transparente e assumir erro é importante, tá? Como companhia. E você falar, não saiu como foi planejado, erramos aqui, tivemos problemas de execução, traz uma clareza. Agora, normalmente, a confiança e as companhias elas são questionadas quando o resultado não está muito bom. Então, quando está todo mundo indo bem, é aquela febre, você acredita, está tudo certo, falou, está falado. Mesmo que tenha alguém mais otimista, menos otimista, falou um pouco mais do que... deu a sensação de que ia entregar um pouco mais, mas se está indo tudo bem, eu acho que ninguém nunca questiona se está tudo certo, se tem confiança ou não. Daí que a gente precisa pensar que esse trabalho ele precisa ser feito também enquanto as coisas não estão indo bem, né? E às vezes a gente demora para fazer isso, né? Às vezes a gente demora para voltar, às vezes a companhia ainda nem identificou qual que é o erro, né? Mas eu acho que é importante a gente saber dar notícias boas, o que é fácil, e é importante a gente saber dar notícias ruins. E você acha que existe uma diferença entre dar essa notícia boa e dar a notícia ruim? O profissional de RI precisa saber algo diferente entre os dois? Eu não acho que precisa saber algo diferente, mas você vai ser muito mais questionado na notícia ruim do que na notícia boa, tá? Então, assim, você ter muita profundidade na notícia ruim, ela é importante. Porque daí vão questionar o operacional, vão questionar o número, vão questionar se teve má fé, vão questionar se estava no relatório do auditor. Então, cada vez que tem uma notícia ruim, é importante a gente estar mais preparado ainda do que quantas coisas estão indo bem. Então, quem já passou em crise, das diversas áreas, todas as áreas que se relacionam de alguma maneira com pessoas de fora da organização, seja cliente, seja fornecedor, quando você tem alguma coisa que sai diferente do planejado, às vezes não é nem crise, é um trimestre de resultado pior, um ano de resultado mais difícil, a gente ter mais profundidade é super importante. E como fazer para que o mercado em si não tire conclusões precipitadas dos resultados, do que a companhia está fazendo? Acho que essa pergunta de $1 milhão, o dia que você descobrir, você conta pra gente, tá? Porque tem perfis e perfis, né, de investidores. A gente tem uma questão aqui no Brasil que todo mundo ele é bem mais curto prazistas do que quando a gente trabalha com os investidores estrangeiros. E eu nem culpo, né, mas a gente vive um ambiente muito mais volátil, né? Então a gente tem aumento de juros muito drástico, a gente tem economia que de repente estava indo bem, que dá sinais opostos. Então, assim, o que a gente tem que tentar ter clareza é que, gente, às vezes é um resultado só, né? A gente colocar, olha, esse trimestre aconteceu isso pontual. Ou não, falar isso daqui é uma questão de mercado, ainda vai perdurar, a gente está se organizando para passar por um momento que é um pouco diferente do que estava. Mas, assim, eu falo que a gente é quase psicólogo. Já teve investidor que me ligou e que ficou uma hora falando comigo e queria falar de resultado, queria falar que estava chateado com o resultado da empresa porque o fundo dele tinha sofrido com a marcação da ação. E a gente nunca consegue prever como que as pessoas vão reagir. Então, assim, a gente tem que trabalhar, fazer o nosso diagnóstico, comunicar da maneira possível, mas, assim, a reação também não depende só da gente, né, como companhia, do profissional de RI, depende um pouco de como que o mercado está vendo, o que tem de outras oportunidades e como que ele vai reagir diante de cada um dos eventos que aconteceu com a companhia, que pode acontecer. E o que você acha que não pode faltar dentro de uma boa tese de investimento, dentro dessa boa narrativa central que a gente tem com os investidores? Eu acho que precisamos de novo saber qual que é a vocação, qual que é o propósito da companhia e qual que é a ambição da companhia. Às vezes a ambição vai ser ficar estável e está tudo bem e a empresa vai ser uma empresa que vai sempre pagar aquilo de dividendos e tem uma previsibilidade. É um tipo de pessoas de mercado que gostam de ser acionistas dessas empresas, né?
Tem outras empresas que querem crescer, que têm teses diferentes, tese de private equity, que quer comprar companhia, crescer bastante e depois vender por um outro múltiplo. Importante é a empresa ter a convicção de qual que é o papel dela, qual que é a estratégia, qual que é a ambição, né? Tendo isso dentro de casa, de novo, a comunicação é muito mais fácil, você consegue inclusive fazer trabalho de saber com quem você precisa falar, porque você tem o perfil de investidor, o perfil de pessoa de mercado que gosta daquela tese que você tá. Acho que não tem certo e errado, tá? Acho que tem teses diferentes, perfis diferentes dentro do mesmo setor ou com características diferentes em outros setores. Todos esses elementos de tese e de como formular, de novo, o profissional precisa ter essa habilidade, ele precisa se adaptar ali para o momento que ele está vivendo, que ele está expondo, né? Nesse dia a dia dele, vamos colocar assim. Outro tema aqui que eu sempre gosto de abordar e conversar com os profissionais é um pouco sobre o perfil ali de base acionária. Hoje, como que está ali dentro de Vivo em questão de Brasil, internacional? Muda muito, é muito diferente? A gente passou por mudanças importantes na nossa base acionária, tá? A gente tem hoje mais investidores locais, mas a gente tem investidores relevantes estrangeiros, tá? Já tivemos uma época que a gente era bem focado em grandes grupos locais e hoje a gente tem uma participação importante de pessoas físicas, tá? Que nisso não era realidade há 2 anos atrás. Então, acho que durante esses 5 anos aqui da jornada de capital aberto da Vive, a gente teve momentos diferentes de base acionária. E você acha que muda muito a comunicação do local, do estrangeiro e pessoa física? A comunicação não muda, de novo, comunicação tem que ser uma só, muda a demanda, tá? O local, ele é, de novo, mais preocupado com o curto prazo, então ele acompanha ali em bases muito mais periódicas, no geral, do que os investidores estrangeiros, né? Os investidores estrangeiros que são de longo prazo, né? Eles acreditam na tese, eles falam, pode ter flutuações, e eles falam com a gente 3, 4, 5 vezes por ano, né? Tem local, tem fundo que eu falava a cada 2, 3 semanas, você fazia reunião, eu tinha falado, não mudou, né? Assim, a mesma coisa. Aí local vê uma notícia de qualquer coisa do setor, mas que não está relacionado com você, ele quer marcar uma reunião. Acho que tem um pouco da demanda. De comunicação, acho que é a mesma. E pessoa física, Flávia? Pessoa física, daí tem pessoas físicas e pessoas físicas, né? Tem pessoa física que ela é demandante, mas pessoa física também acessa e tira muitas dúvidas por e-mail, tá? De experiência, menos de ter reunião e tudo isso. E às vezes a gente precisa fazer um education maior, né? Que são pessoas que não necessariamente acompanham um setor, que viram alguma coisa, entraram por alguma oportunidade, teve call do assessor, viu alguma coisa em plataforma digital, alguém que fez um podcast, daí eles acabam entrando. No geral, são menos demandantes, mas a gente tem alguma demanda ainda de pessoas físicas, a gente marca reuniões e tem bastante demanda por e-mail. Falando em podcast, como que você vê hoje o uso das redes sociais pelos profissionais de RI e nessa questão de comunicação financeira? Eu acho que pelos profissionais de RI, eles pode ser uma excelente ferramenta. E eu acho que do mercado financeiro, no geral, eu vejo muita irresponsabilidade, tá? Acho que todo mundo pode dar a sua opinião, não tem problema nenhum, e é bom disseminar, mas as pessoas tinham que dar uma checagem dupla do que eles estão divulgando, né? Acho que tem muita coisa de fake news que rola em WhatsApp, em tudo isso, e eu tenho visto bastante informações que não são verídicas das companhias em redes sociais também. Porque tem um influencer que quer falar, que quer ter atenção, então tem umas chamadas sensacionalistas, então quando você olha a informação não está certa. Aqui na nossa companhia mesmo a gente já pegou informações erradas, assim, com números errados, com informações que não correspondiam à verdade. Então acho que assim, como profissional de RI, a gente, sabendo que está todo mundo utilizando redes sociais, que está utilizando mídia, que as pessoas consomem esse tipo de informação, eu acho que é uma ferramenta que a gente deveria usar mais, inclusive. Acho que é importante, as bases estão cada vez mais pessoas físicas, se é uma maneira boa de disseminar a companhia, deve ser utilizado.
E vocês nos últimos trimestres têm utilizado, feito os carrosséis, você tem compartilhado na sua rede? Qual que é a dinâmica dessa criação do post, enfim? Acho que a gente já colocou o post como parte da divulgação de resultado, né? Então, parte do pacote, precisa. Então, você vai fazer o release português e inglês, você vai fazer a apresentação português e inglês, lembra que a gente precisa do post para redes sociais, né? Então, acho que assim, tá na rotina, e eu vejo que essa é a rotina da maioria das empresas, acho que está bem institucionalizado o post, né? Pelo menos o post no LinkedIn, acho que ele já virou rotina, que virou mais uma peça da divulgação de resultados. Flávio, um pouquinho também de formato, de humanização, você já tem feito o call de vocês por vídeo. Qual que é a experiência de vocês em ter esse formato sendo utilizado? Eu acho que é muito mais humano, né? Você olhar a cara de quem está falando. Acho que a gente acostumou aqui de novo, das reuniões que a gente tem virtuais, a gente abrir a câmera, você ver o que a pessoa está falando, olhar no olho, ver a feição. Eu acho que é bem válido o vídeo, bem válido. Eu vejo que não é a maioria ainda, tem muita gente que faz fechado. Me lembra da época que a gente acessava por telefone, né? Todo mundo ficava lá no telefone. A plataforma eles já usam por plataformas de vídeo, mas às vezes não tem a câmera aberta. Não tem a câmera, é isso. Então, assim, acho que a plataforma de vídeo todo mundo usa, né? Eu acho que não... É unânime isso. Isso é unânime, mas muita gente ainda não usa a câmera, né? Enfim, vai um pouco do gosto, do conforto dos executivos. Eu particularmente acho que ter o vídeo com o rosto de quem está falando, você poder olhar olhar para a pessoa quando ela responde sua pergunta, tudo isso, eu acho que é bem válido. E adoção de plataformas de inteligência artificial, como que tem sido o seu dia a dia nisso? Acho que quem não usa inteligência artificial está perdendo tempo. Acho que a gente tem que utilizar com bastante cuidado, bastante cautela, mas não tem mais como você não utilizar, né? Ela economiza um trabalho brutal. Acho que assim, de novo, vai ficando melhor, a gente vai treinando todos os agentes, eles já sabem o que gostam. Eu já vi muita análise rasa de AI, né? Que você pede ali uma análise, você olha, você fala, ainda não está bom, mas você vai perguntando, vai instigando. E acho que tem que ter, tá? A gente usa de ferramenta, eu particularmente uso os clássicos, né? A gente usa ChatGPT, a gente usa Claude, a gente tem um Copilot dentro da companhia, então para a gente ter muito cuidado com dados, né? Então nada de que tem número, pode ser jogado em plataformas que não sejam a interna nossa, que tem um sigilo maior, mas extremamente época de divulgação de resultado, que você tem 5 empresas que divulgam o resultado ao mesmo tempo, você quer ler com calma, mas você precisa saber para o dia seguinte, você pedir para resumir quais são os pontos, traz o que tem de destaque, é super útil, não tem mais como viver sem. E é uma atualização constante que a gente precisa saber o que está acontecendo. É uma atualização constante, não tem como, não tem mais como. Flávia, caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um conselho para os profissionais de RI que querem ser mais estratégicos e caminhar, né, igual, muito parecido com a sua jornada, assumir outras direções, outras posições, outras áreas e realmente ser um profissional que faça diferença dentro da companhia. Legal. Primeiro, eu tenho uma dica para os profissionais. Acho que quem tem vontade de ir para RI é uma ótima área, tá? Eu sempre brincava que não existe desemprego em RI, porque você tem companhias abrindo capital e você não tem isso formado. Então, assim, é uma área que ela demanda bastante pessoas. Infelizmente, recentemente a gente teve mais OPAs do que IPO, né? Então, nem sempre isso foi verdade. Mas uma vez que você está na área de RI, acho que o que é importante é a gente ter o olhar dentro de casa, mas a gente ter o olhar para fora de casa. De novo, é importante a gente fazer benchmark, olhar o que as companhias estão fazendo, tanto em termos de RI, quanto acompanhar empresas que sejam referências em suas áreas, né? E a gente está atento com o que está acontecendo no mercado e retroalimentar a companhia. Acho que uma vez que dentro da organização eles percebem como profissional ele pode ser útil, né? Como profissional ele é capacitado e ele entende de vários setores e ele pode trazer contribuições de fora para dentro também, inclusive de dentro para as outras áreas, né? A gente circula muito em outras áreas
eu acho que precisa se expor, né? Precisa não ter coragem, se expor, ser curioso, buscar conhecimento e principalmente buscar disseminação de conhecimento. Flávia, muito obrigado aqui pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, fico aqui à disposição. É sempre bom a gente falar um pouquinho aqui de carreira e de mercado. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Não deixe de acompanhar todos os nossos episódios lá no portal da MZ e eu te vejo no próximo episódio.